Desde que você nasceu, você já vem recebendo conceitos importantes para a sua existência. Desde quando nós nascemos, nós aprendemos alguns conceitos que são fundamentais para a nossa existência. Justamente, esses conceitos são básicos. E são bases fundamentais para que possamos realmente conviver em sociedade, no nosso meio social. Isso é de suma importância nas nossas ações. Existem conceitos básicos que são fundamentais para o fazer profissional. Por exemplo, hoje eu vejo muitos profissionais, mesmo alguns dinossauros da área da educação física, por exemplo, que eu classifico como dinossauros, profissionais e professores de educação física da velha guarda, justificando as suas teorias. E alguns colocam alguns comentários diferenciados, por exemplo, diferenciando o exercício físico da atividade física. Se isso fosse uma coisa de outro mundo. Simplesmente falando que a atividade física é diferente do exercício físico. Na realidade, os conceitos que demonstramos na prática que significa uma coisa indeterminada de outra. Muitos profissionais também colocando em dúvida a situação da performance do profissional como autoridade, como perito, justamente justificando o espaço físico onde ele está atuando como profissional. Que isso seja o fator primordial. Eu penso que faz parte, mas não é bem isso. Por exemplo, uma academia dividida por metro quadrado, onde o professor tem uma capacidade de atender os seus clientes, seus alunos, para que ele realmente consiga o seu resultado satisfatório com a sua prescrição de exercício, é muito complicado isso, porque muitos profissionais na rede, os profissionais falando que conseguem resultados, entregar melhores resultados devido ao espaço físico. Então uma academia nesse espaço reduzido, como que o profissional vai fazer? De repente você fica pegando essas ideias aí na sua atuação profissional, no profissional de educação física. Não importa a área que você está atuando ou vai atuar, é importante que você consiga entender realmente os conceitos básicos da sua área, que vai fazer diferença para você quando você colocar na prática. Por exemplo, quando fala que a atividade física é diferente do exercício físico, é muito fácil essa colocação, da boca para fora. Agora, todo movimento corporal que vai elevar o gasto calórico do indivíduo acima do seu nível de repouso é classificado como uma atividade física. Ela pode ser proposital, orientada ou não orientada. Então, a classificação da atividade física vem a partir do momento que você entende o conceito, essa classificação, para que você possa prescrever o melhor exercício para o seu aluno cliente, aeróbio ou anaeróbio. Porque o movimento que ele vai fazer, que vai fazer ele gastar energia. Esse movimento pode ser lavar um carro, varrer um quintal, uma casa. Isso passa a ser exercício físico quando você vai orientar ele. Uma forma não é tão assim diferente da outra. Agora, quando ele começa a gastar energia fazendo esse exercício que você determina para ele, não importa qual é essa atividade, aí vira exercício físico porque ele vai ter uma orientação, uma base. E depois eu venho trazendo uma colocação, uma frase que eu coloco muito ao longo da minha carreira, que é: ninguém consegue nada sozinho. A teoria sem a prática é blá blá blá. E a prática sem a teoria é ativismo, é o faz de conta. Por isso que é importante você ter uma base fundamentada para que você possa colocar na prática. Está relacionado com a sua sobrevivência, isso mesmo, é a chave. Mesmo aqueles conceitos errados que você pega, precisa colocar na prática para você realmente entender se ele é errado ou não. De repente sair só da boca para fora, é muito fácil falar, executar e fazer, que é o negócio, nem todos fazem na prática. Se deu certo ou deu errado, é importante você verificar isso, porque é um processo avaliativo. O conhecimento passa a virar sabedoria quando ele é aplicado na prática. Isso faz sentido para você? A teoria e a prática caminham juntos. E é de fundamental importância quando você for fazer uma crítica em uma determinada situação na sua área de atuação profissional. Principalmente como profissional de educação física, é importante você conhecer os conceitos básicos, o que é atividade física, o que é frequência cardíaca, o que é pressão arterial, quais são as classificações do exercício físico, da atividade física aeróbia e anaeróbia, o que é VO2 máximo, o que tem
o VO2 máximo, a frequência cardíaca em relação à capacidade de ventilação de oxigênio por minuto, a captação de oxigênio do indivíduo por peso por minuto. Então você, com esses conceitos, você vai prescrever o melhor exercício para o seu aluno, para o cliente, para o atleta. Agora, quando você coloca que o ambiente prejudica a sua atuação profissional, o ambiente físico, e você não justifica isso na prática, simplesmente você não vai entender. Por exemplo, você vai falar que o indivíduo está obeso. Por que ele está obeso? Como é a classificação que você coloca nisso? Você sabe da composição corporal desse indivíduo? Do índice da massa corporal, do metabolismo dele? Mas você vai falar somente pela teoria? Você tem que demonstrar isso na prática. Você precisa fazer o processo de avaliação física para determinar e indicar a composição corporal desse indivíduo. Mesmo que você está vendo ali visualmente, você não pode colocar, justificar, fazer um julgamento sem dados. Não é real isso, não é fato, é inaceitável. É preciso ter o entendimento de todo o processo e que a teoria e a prática caminham juntos. Um curso básico de avaliação física, ele é muito importante para o profissional de educação física, que leva ele a ter o entendimento de todo o processo para que ele possa aplicar na prática. E o indivíduo que precisa ter um condicionamento físico, você vai falar com ele, você precisa ter um condicionamento físico? Por que ele precisa ter esse condicionamento físico? Você precisa ter essa base para que você possa prescrever e falar. Por quê? É demonstrando na prática que ele vai entender cientificamente que é importante para ele. Não é de qualquer jeito. É você conhecer os conceitos básicos, fundamentais, para o seu fazer profissional em todos os sentidos, na prática. Simplesmente fazer uma crítica falando do problema e não tendo a solução, aí sim vira o problema. Então foque na solução e não no problema. Conte comigo, profissional. Você quer ser um perito e autoridade na educação física? Então conte comigo, vai pra cima e tenha ganhos. Um abraço.